Elis Regina, até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade sobre a sua carreira e a música popular brasileira? Até o ponto em que a pessoa possa ou ache que deva se desnudar completamente perante as pessoas. Eu acho que a gente faz parte de um grande teatro. Cada um tem seu papelzinho e cada um tem o seu coringa gravado, guardado dentro da manguinha aqui para fazer a sua canastra na hora precisa. Então, na medida em que isso possa ser feito, a gente preserva alguns dados para o futuro, que ninguém é bobo, não é, meu bem? Elis Regina Carvalho da Costa, gaúcha de Porto Alegre, mãe de 3 filhos, destacou-se e passou a ser uma estrela da música popular brasileira, basicamente por sua personalidade. Quando Elis canta, entende-se porque há anos ela se transformou numa das grandes figuras da nossa música. Por suas interpretações precisas, fica a certeza de que a música foi feita para ela. Um jornalista, crítico de música do jornal O Estado de São Paulo, produtor de shows e apresentador da Rádio Jovem Pan, Zusa Homem de Melo. E Maurício Kubrusli, crítico de música, apresentador e produtor da Rádio Excelsior e diretor da revista Som 3. Elis Regina, até que ponto pode ser profundo e honesto um jogo da verdade sobre a sua carreira e a música popular brasileira? Até o ponto em que a pessoa possa ou ache que deva se desnudar completamente perante as pessoas. Eu acho que a gente faz parte de um grande teatro. Cada um tem seu papelzinho e cada um tem o seu coringa gravado, guardado dentro da manguinha aqui para fazer a sua canastra na hora precisa. Então, na medida em que isso possa ser feito, a gente preserva alguns dados para o futuro, que ninguém é bobo, não é, meu bem? Bom, tenha certeza que nem o Maurício nem o Zusa exigirão tanto. A primeira pergunta do programa desta noite é do cantor e compositor Renato Teixeira. Bom, Elis, primeiro queria publicamente dizer para você da minha gratidão e da minha estima por você, por ter gravado Romaria e ter feito do Romaria um sucesso. Eu bem que estava precisando naquela hora. E eu queria te fazer a minha pergunta é a seguinte, sobre o seu primeiro LP. Quando você parece que tinha 14, 15 anos que você gravou um LP, é um disco que eu conheço, acho um grande disco, mó barato. Queria que você falasse, você mesmo falasse sobre ele, como foi a escolha de repertório, para que gravadora foi, contasse essa história. Eu achei graça quando o Renato falou da gravação de Romaria, porque nas conversas familiares dos Teixeira de Oliveira, consta que a casa do Roberto está com as paredes todas levantadas às custas de Romaria, esperando que eu grave uma outra canção para botar o telhado. Eu não consigo olhar Renato sem morrer de rir dessa história. E eu acho que eu não fiz absolutamente favor algum. Não tem... É aquela velha história, a gente dá o tiro, quem mata é Deus, cara. Se a música chegou aí, tocou e o pessoal até cantou junto e repetiu, é porque alguma coisa tinha para que houvesse essa repetição e essa cantoria em grupo. Bom, agora, com relação ao primeiro disco que eu fiz, a história é a seguinte. Um dia eu estava em Porto Alegre e apareceu por lá um produtor de disco, o diretor de uma gravadora, o diretor de produção de uma gravadora. Eu não sei exatamente que cargo ele ocupava, chamado Nazareno de Brito, que era da Continental e que me convidou para fazer um LP. Aí eu, evidentemente consultando a Jocasta que me cabia naquele momento, Dona Erci Costa, mamã, tive assim a permissão para vir para São Paulo gravar esse disco, porque muito importante para minha mãe era que eu cantasse, mas que eu não deixasse a escola de lado. Então, combinado estava que eu gravaria o disco, mas que não sairia de Porto Alegre até ter o famoso canudo de papel do Martinho da Vila, o qual não tenho, porque cantar era mais importante. Quer dizer, mamãe insistiu, mas não ganhou a parada. Aí eu vim e gravei esse disco na Continental de
São Paulo foi transferido para o Rio. Os arranjos foram feitos pelo Severino Filho, que era integrante dos Cariocas, e já estava fazendo arranjo naquela época. Com relação ao repertório, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu acho gostoso. Me lembro que naquela época eu fui escalada pela Continental para ser a Celi Campelo deles, já que a Celi Campelo era da Odeon. E era uma coisa que me deixava um pouco nervosa, não o fato de ser a cantora escalada para ser a segunda Celi Campelo, mas pelo fato de ter que ser uma segunda pessoa. É mania. Diz que a perfeição é uma meta. Eu estava à cata dela. Continua a cata. Eu não sei se eu vou chegar lá algum dia, mas eu queria morrer sendo eu. Naquela época era muito importante para mim isso. E eu não achava muita graça tentar no pedaço meio parasitando o trabalho de uma outra pessoa. Já é um problema de espinha dorsal. Isso aí eu acho que é formação mesmo. É jeito que a gente é criado e desse jeito a gente vai para a vida. Não achava muita graça nisso, mas também não tinha muita escolha, né? 16 anos e meio subentendido que a gravadora estava me fazendo um grande favor de me dar a chance de gravar aquele disco. Desculpa, Alberto Baita, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas foi isso que me foi contado na época. Você devia estar muito ocupado nessa época com outras coisas, nem era dono da Continental, talvez. Mas foi assim. Não foi muito engraçado na hora em que eu fiz o disco, porque eu queria fazer outras coisas. Eu já tinha o Chet Baker na cabeça, já tinha o João Gilberto na cabeça, tinha muita coisa que eu gostaria de ter feito. Mas de repente foi mais legal ficar esperando, porque ficou tipo panela de pressão, assim, sabe? Quando fez, se virou arrastão e daí não deu para segurar. Foi melhor. Explodiu com 24 anos de banho-maria, de repente até o pudim ficou mais gostoso, para mim. Entre esse momento e agora, você atuou em diversas gravadoras, com diversos estilos, atravessou, quer dizer, diversas fases da música aconteceram enquanto você foi gravando. Como é que foi a diferença entre um momento, não exatamente esse do início da carreira, mas quando você já era profissional, você fazia um disco, quer dizer, a sua relação com quem fazia o arranjo, com o produtor, e o que é hoje fazer um disco, que entra o marketing, entra o... Você viveu essa mudança toda, né? Eu vivi essa mudança toda. Eu acho que hoje é mais difícil se fazer um disco. Porque a prepotência ganhou outros nomes. Ganhou o nome de marketing, ganhou o nome de merchandising, ganhou nomes ingleses, quando na realidade o que existe é prepotência e exacerbação. Quer dizer, são pessoas que ficam sentadas nos seus escritórios, vivendo de coletâneas de dados, que a gente sabe que se são imperfeitas para N áreas, imagina para a área da sensibilidade, quando na realidade a gente está em contato com o público diariamente. Quer dizer, a gente sabe até que ponto o público está saturado de um determinado tipo de música, quando está carente de outro tipo de música, e as pessoas me parece que primam pela necessidade do círculo do elefantinho. Quer dizer, o elefantinho com a tromba segura o rabinho do que está na frente e assim vai até fechar o círculozinho de elefantinhos. Não existe muita preocupação com criatividade, porque cifrão não é uma coisa que se cria de um dia para o outro. Cifrão existe desde assírios, babilônios e etc e tal, entendeu? O cifrão é o mesmo, muda o nome, quer dizer, muda a caligrafia. Aqui é CR, né? No outro lugar é US, mas o S sempre é cortado. E na realidade o que as gravadoras querem é o S cortado, é o produto final desse troço todo. Inclusive existe uma inversão, quer dizer, as gravadoras na realidade pensam que o seu produto é o disco, que se não tiver o artista é uma bolacha preta com furo dentro, no centro. Você coloca numa vitrola um disco sem um artista ali dentro, não tem nada, não tem nem som. E por mais estranho que seja o som é produzido pela verdadeira mercadoria da gravadora, pelo verdadeiro produto da gravadora, que é o artista. E parece que há uma certa relutância em se aceitar isso. É uma que pessoa, o artista né? é uma pessoa e que essa pessoa que é o produto final com que eles vão ganhar os seus S's cortados, entendeu?
Então, existe uma certa inversão de valores. Há poucas pessoas no país, pouquíssimas pessoas, que têm autonomia. Eu posso dizer que eu tenho autonomia porque eu sou muito mais impertinente e petulante que eles todos. Eu até arrisco um pouco, sabe, no jogo da conversa, no ping-pong onde se colocam os dados na mesa. Eu arrisco um bocado. Agora, eu arrisco sempre numa situação de inferioridade, porque eu não sou matriz, eu sou reprodução, sou reprodutora. A matriz tem muito mais condições, porque ela gera o S cortado 2 vezes. Ela gera quando ela grava e quando ela edita. Então ela galopa em cima de nós. Por isso que tem tanto compositor cantando. Porque ele fatura na editora e ele fatura na gravadora. Ele fatura 2 vezes. Quando nós somos apenas intérpretes. E não adianta ter curso universitário para intérprete. Porque eles gostam muito de... Fulano é um arquiteto, fulano... Eles gostam muito de... Vejam, um menino de universidade aqui conosco. E a gente fica meio assim, entendeu? Mas, no fundo, por maior que seja o curso universitário de um cantor, ele não deixa de ser um ator que usa como instrumento para se colocar perante o público a voz musicada, digamos, cantar, né? Não é a prosa, é a melodia e o verso sendo dito. A gente leva desvantagem nessa hora, Maurício, mas diz que não está morto quem peleia, né, tia? Tô aí, tu vê, né? Zuza. Bom, eu também vou começar exatamente como o Maurício começou, aproveitando o rastro do Renato e discordando desse seu apenas intérprete. Sim, mas esse apenas eu quero botar entre aspas e bem botado. As aspas você põe para quem pronuncia, não é, meu bem? Para mim não, por gentileza. Mas esse procedimento da época em que você era solicitada para ser uma segunda Celi Campelo continua até hoje. Ou seja, as gravadoras sempre descobrem o negócio depois que aconteceu e tentam fazer alguém igual a esse outro alguém que está na outra gravadora. O que é um procedimento pequeno, menor, é uma coisa... Mas que continua, isso... E que, inclusive, quer dizer, ele é tão pequeno que as pessoas não se dão conta que, a partir do momento em que, às vezes, o fenômeno acontece na mesma gravadora. É verdade. Na mesma gravadora. E eles não só não valorizam a nova mercadoria, entre aspas, como desvalorizam a fonte de renda anterior. Né? Quer dizer, eles fazem com que a coisa fique meio, sabe, meio fique meio assim, um negócio estranho. Indefinida, né? Se torna indefinida. Às vezes a coisa não interessa se tem qualidade ou não tem qualidade. Se é boa, se não é boa, não importa. Tem uma marca. Por isso que as pessoas, quando sentem esse apelo, até vão atrás, essas coisas todas. Então você foi inicialmente levada a ser uma imagem... Você está chegando onde eu não queria que você chegasse, José Eduardo. Pois não, vá. Mas... Você está indo para o Milharal e estou voltando para o Fubá, meu bem. Quem você acha que nesses anos todos, ou quais as cantoras que você acha que nesses anos todos, se é que existem, foram levadas pelas gravadoras a ser na imagem da Elis? Bom, em primeiro lugar, eu estaria tendo um comportamento absolutamente fora de ético. E a gente pode fazer muita bobagem, muita brincadeira, muita, sabe, safadeza, assim, de uma forma irresponsável. Isso aqui é uma coisa que eu pretendo, que eu entendi como responsável. Eu não vou fazer essa brincadeira. A brincadeira a gente faz off show. O Zuza quer dizer que muita gente foi tangida a imitar. Como muita gente foi tangida a imitar Maria Bethânia, como muita gente foi tangida a imitar Caetano Veloso. Agora tem o seguinte, quer dizer, é uma brincadeira que eu fiz uma vez, até com você mesmo. Mamãe e papai, quando tentaram fazer a segunda hélice, nasceu o Rogério, entendeu? Te contei? Então estamos aí. Olha, bola pra frente, bicho. Paz e amor. Eu vou em frente. Elis, qual a sua reação quando, numa confissão feita agora pelo Renato Teixeira, você escuta de um homem de expressão como Renato na música popular brasileira,
quando ele destaca o auxílio que você deu, o sucesso conseguido com a música Romaria, e ele diz humildemente, e o bem que estava precisando naquela época. Tem muitas, eu acho que tem várias coisas, né? Uma delas eu acho que é a satisfação de ter cumprido uma finalidade que eu mesma me impus, né? Cumprir. Acho que existe um afunilamento. A cada dia que passa mais, a coisa está afunilando. Quer dizer, poucas pessoas vão conseguir passar por esse orifício pequeno que é a boca do funil. Tem muita gente compondo, muita gente fazendo um trabalho de qualidade e tudo. Pouca gente com condições de arcar com as despesas de uma produção independente para colocar um disco na rua. Então, eu acho que a função do intérprete é procurar autores. Até existe uma peça com esse nome, né? Não sei quantos intérpretes à procura de não sei quantos autores. Somos esses, é esse o caso da gente. Porque, inclusive, é a questão fundamental até para a própria sobrevivência da gente. Quer dizer, eu fico emocionada porque o Renato é meu amigo. Quer dizer, com o tempo, aquele cassete gravado que chegou na minha casa, foi gravado por uma pessoa que, com o tempo, deixou de ser um autor e passou a ser um amigo meu. Então, eu convivo de todo tipo de ansiedade, todo tipo de proposta, todo tipo de coisa, de buliço do que passa pela cabeça do Renato. Então, eu fico contente, um pouco por mim, um pouco por ele. Agora, eu não me sinto assim determinante nesses processos, porque eu também já gravei muita música de muita gente que não vingou, foram autores de uma música só. Sabe? Então, sabe, a brincadeira continua prevalecendo. Eu dou o tiro, quem mata é Deus. Finja que eu sou malandro. Você acha que diminuíram os compositores de qualidade ultimamente? Eu não sei se diminuíram os compositores de qualidade, mas os canais de expressão para serem usados por esses compositores, a cada dia que passa, estão diminuindo mais. Você recebe, quando vai gravar um disco, aquela fita, aquela montão de fita de cassete, você sente que há uma, vamos dizer, em relação a, vamos dizer, a qualidade caiu bastante, mas também acho que a culpa não é da gente, porque de repente eu me flagro assoviando músicas que normalmente eu jamais assoviaria, que a campanha de massificação é tamanha, Claro. que de repente você está gostando de coisas que normalmente você não gostaria. E eis aí o ter que estar alerta, atento e forte, como diria o mestre Caetano Emanuel Veloso. A gente tem que ficar atento e forte o tempo todo, que daqui a pouco eu estou cantando Mamãe Eu Quero numas e não noutras, entendeu? Quer dizer, eu estou levando a sério demais Mamãe Eu Quero, que é uma marchinha de carnaval. Vou fazer da minha vida um carnaval eterno, quando na realidade não é bem isso, sabe? Como também nem só de Mamãe Eu Quero viveu o carnaval brasileiro, já teve muita lata d'água na cabeça, entendeu?